Jovens do nono ano, né? Estamos aí para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam aí estudando bastante. Nós já fizemos uma videoaula sobre o conjunto e vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo, falando aí da continuação de conjunto, né? Agora nós vamos falar de conjunto numérico, né? Um conjunto numérico. A gente vai abordar hoje conjunto numérico. A gente vai fazer uma breve revisão aí do sexto até chegar no nono, né? Então, que nós possamos ter uma boa aula, que vocês possam estar inscritos aí no canal da Coenv, inscrevam-se também no meu, né? Que vocês possam dar um like aí nesses vídeos, para que o canal da Coenv possa crescer cada vez mais. Então, essas aulas vão ficar disponíveis para vocês, que vocês possam aproveitar, né? Então, vamos falar aí hoje sobre conjuntos numéricos. Então, conjunto numérico. Nós vamos abordar, né, esses conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto vocês viram quando estavam estudando lá no sexto ano, né? Lá no sexto ano vocês viram justamente o conjunto dos números naturais. Ele tem um início, mas não tem fim. O início dele é no zero e vai prosseguindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Então, o conjunto dos naturais, ele está envolvendo justamente os números, né, partindo do zero e indo até o infinito. Um subconjunto, lembram de subconjunto? É a parte de um conjunto, é um pedaço do conjunto. Um subconjunto importante dos naturais é os naturais asterisco. Professor, que asterisco é esse? Esse asterisco, ele significa a exclusão, quer dizer, você tirar alguma coisa. Então, os naturais asterisco significa justamente a exclusão de um único número, que é o zero. Então, toda vez que você vê esse asterisco em qualquer conjunto, ele está dizendo, ele está afirmando que esse conjunto não tem o elemento zero. Então, natural asterisco sem o zero. Então, vai começar do 1 até o infinito, né? Então, esse é um subconjunto importante dos naturais, que foram vistos lá no sexto ano, né? Então, para representar conjunto, sempre tem uma parte dobrada, né? Então, ó, o N aí, que está representado aqui, ó, essa porçãozinha aqui, essa perninha aqui, ele está duplicando, né, essa parte aqui desse conjunto. Então, ele é chamado de conjunto dos números naturais. Ok? Então, primeiro conjunto visto lá no sexto ano, conjunto dos números naturais. Quando chegou lá no sétimo, né, vocês viram o conjunto dos números inteiros. Lembra que a gente falou lá no sétimo ano que existiam números positivos e números negativos. Então, essa parte de aprender os números negativos, vocês viram lá no sétimo ano. Então, vocês estão aí, né, que tem infinito tanto para um lado como infinito para o outro, né? Então, o conjunto dos inteiros é infinito dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, aí eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, e cresce, né, do outro lado negativo. Então, menos 4, menos 5. Do outro lado, eu tenho, chegou no zero, o zero é o meio, eu sei onde é o meio, né? O meio é no zero, é o ponto de origem, para crescer para um lado e para crescer para o outro. E aí a gente viu a reta numérica, né, crescendo de um lado e do outro. Aí sim, né, dá para a gente falar em reta. Até no conjunto dos naturais, você não fala, né, pelo menos não deveria, porque você sabe onde começa e não sabe onde termina. Você poderia falar de semi-reta. Já no conjunto dos inteiros, né,
ainda não dá para falar de reta, mas pelo menos você tem uma ideia de que ele cresce tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, você tem os números negativos, o zero bem no meio e os números positivos. Então, esse procedimento, né, já o conjunto dos naturais, ele é representado pela letra Z, né? E aí você poderia, professor, inteiro com Z. Porque ele deriva de uma palavra alemã chamada Sein, né? Então, os alemães eles falam forte, né? Sein. Então, o Sein significa números, né? Então, um subconjunto importante é o Z asterisco. O que significa o asterisco mesmo? Isso mesmo, rapaz. Pessoal, gente boa, rapaz. Todo mundo craque. Ana Clara, Maria Eduarda, né? Aira. Então, sabem mesmo. E vejam que aí é justamente a exclusão do zero. Exclusão do zero. Então, você vai ter os números negativos, os números positivos sem o zero. Então, não vai ter o zero. Então, inteiros positivos. Quem são os inteiros positivos? E os inteiros positivos são só o Z asterisco mais o asterisco. Isso mesmo, Caio Miranda, ó. Caio Vitor também, perfeito. O asterisco é a exclusão do zero. O mais, né, é justamente esses números positivos. 1, 2, 3, 4. Se você perceber, dá para você dizer claramente que o Z mais seria a mesma coisa que os números naturais asterisco. Isso mesmo. Ó, começa do 1 e vai infinitamente. Então, o Z asterisco mais é igualzinho aos naturais asterisco, certo? Conjunto dos números inteiros negativos. Aí, ao invés dele crescer de um lado, ele vai crescer do outro, né? Mas só que em conjunto você pode botar na ordem aleatória, né? Então, olha, Z mais, Z asterisco menos é o conjunto dos inteiros negativos. E aí você vai crescer, né? Decrescendo ele até chegar no 1, menos 1, certo? Sem o zero. Muito bem. Né? Sem o zero. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Parou. Né? Ele cresce para o lado de lá, mas ele para no menos 1. Então, esse é os inteiros negativos. Então, ó, vimos que nós falamos dos naturais e eu acabei de dizer que os naturais, né, o Z asterisco mais, Z mais asterisco, a melhor leitura, Z mais asterisco, é justamente o conjunto dos naturais. Então, eu posso dizer que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, porque o conjunto dos inteiros é maior do que os naturais. Então, ó, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Então, se eu fosse fazer uma representação maior, então os naturais, essa laranjinha, os inteiros, essa maior amarela, certo? Então, conjunto dos naturais, dos inteiros. Os naturais estão dentro dos inteiros. Só voltando aqui com um detalhe. Existem outros subconjuntos, certo? Dos inteiros. Nós estamos abordando aí os principais. Existe somente o Z+, e existe também o Z-. Quem seria o Z+? O Z+, como não tem um asterisco, aqui, ó, nesse conjunto Z+, ia aparecer o zero. Então, seriam os próprios números naturais. E o Z-? O Z- sem o asterisco ia até chegar no zero. Certo? Vocês querem saber como é o que é chamado o conjunto Z+? Ele é o conjunto dos números inteiros não
negativos. Por que não negativos, professor? Eu não podia dizer só inteiros positivos? Porque o zero é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, eu não posso dizer que só tem números positivos, porque o zero vai estar dentro. Já o Z-, ele é chamado de conjunto dos números inteiros não positivos, né? Porque eu vou ter o zero e os números negativos, certo? Então, valeu. Aí vem o próximo conjunto, que é o conjunto dos racionais. Agora que o senhor bagunçou mesmo, né, professor? Racionais com quê? É, isso mesmo. Vocês lembram que vocês viram isso lá no sexto ano, de certa forma incubados, de certa forma sem vocês perceberem que vocês já estavam estudando os racionais? Quando você entenda o que é os racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Então, lá no sexto ano, vocês estudaram fração. Se eu estudei fração, então eu estudei o conjunto dos racionais. Então, de certa forma, você não percebe que estudou lá, mas ele era o conjunto dos racionais, né? Você estuda um pedacinho. Agora vocês já estão maduros o suficiente para entender isso. E agora nós vamos falar do conjunto dos racionais. Então, os racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Outro que você estudou lá no sexto ano. Vocês lembram que vocês estudaram números decimais? Né? Os números decimais têm os exatos e têm as dízimas periódicas e tem aqueles não periódicos. Né? Lá no sexto ano vocês não viram o periódico, mas vocês viram tanto os exatos como os periódicos. E no sétimo ano vocês aprenderam até como se escreve, né, ele na forma de fração, ou a fração geratriz que gerou aquele número decimal. Né? Que você tem a regra do decimal exato, que escreve o número sem a vírgula no numerador, coloca assim, aquele traçozinho de fração, coloca o número 1, conta quantos números tem depois da vírgula. A quantidade de números depois da vírgula é justamente a quantidade de zeros, isso mesmo. Né? Aí você tem justamente os racionais, né, escritos na forma decimal, mas que pode ser escrito na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é racional. Olha aí, ó, perguntando a respeito de como é que eu escrevo, como é que eu faço para escrever, né, as dízimas periódicas na forma de fração. É muito fácil, né? Você pega a parte não periódica, isso, parte não periódica, é aquilo que não se repete. Junta, cola, bota um ao lado do outro, com a parte periódica, cola um no outro, né? Parte não periódica com periódica. O que é parte periódica mesmo? Isso mesmo, Evelyn. Olha aí, rapaz. Muito bem. A parte periódica é aquilo que está se repetindo. Então, você junta a parte não periódica com a não periódica com a periódica e subtrai da não periódica. E coloca onde? Na parte de cima, no numerador. Já no denominador, na parte de baixo, você vai colocar tantos noves quantos forem os números que formam o período. Por exemplo, se for só o número 7 que estivesse repetindo, então só é um algarismo, no 7. Então você vai colocar um 9. Se, por exemplo, for 32, 32, 32, 32, são dois algarismos, então você vai botar 2, 9. Se for 104, 104, 104, 104, 104, não são três algarismos? Então, você vai colocar 3 noves. Se tiver algum número não periódico depois da vírgula,
Para cada número não periódico depois da vírgula, você coloca um zero para cada algarismo. Né? Então, essa é a regra da dízimas periódica para me achar a fração geratriz. Então, voltando aí, racionais. Por que, professor, que racionais é com a letra Q? Lembra que fração nada mais é do que uma divisão. E lembrando dos termos da divisão, você tem dividendo, divisor, quociente e resto. Ora, dividendo é o número que vai ser dividido. Divisor é quem vai dividir o dividendo. Quociente é o resultado. E o resto é o que sobra. Geralmente, quando a divisão é exata, não sobra resto. Né? Geralmente não. Toda vez que a divisão é exata, não sobra resto. Então, esse quociente é o resultado final. Então, como é uma fração, então o quociente é o resultado final, por isso, racionais é escrito com a letra Q. Q de quê? De quociente, isso mesmo. Então, os racionais são representados pela letra Q, porque vem da palavra quociente, certo? Então, é só uma OBSzinha para melhorar aí os ânimos. Então, os racionais é todo número escrito na forma A sobre B, onde o A e o B são números inteiros. E um detalhe importantíssimo: o B não é o denominador, então o denominador de uma fração jamais pode ser zero. Então, por isso que ele bota aí o B diferente de zero, certo? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Exemplos aí que nós temos os decimais finitos, que é a mesma coisa de decimal exato, as dízimas periódicas e as raízes exatas. Então, toda raiz que tem, né, que é uma raiz exata, por exemplo, raiz de 4. Aí, perfeito, rapaz. Raiz de 4 é 2. Então, não é um número inteiro, então ele pode ser escrito na forma de fração. Qual é? Basta colocar 1 embaixo, isso mesmo, 2 sobre 1. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, toda raiz quadrada exata, ou raiz cúbica, ou raiz quinta, ou raiz enésima, né? Se tiver raiz exata, então você pode dizer que ele é um número racional, certo? Olha, nós aumentando aí os conjuntos. Os naturais eu já sei que estão dentro dos inteiros. Se você pegar qualquer número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, quer dizer que os racionais, né, eles englobam todo número inteiro, porque todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Então, se os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Como eu represento isso, professor? Já tinha visto que os naturais estavam dentro dos inteiros. Olha, que coisa legal. Então, aí eu tenho que todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional, certo? Então, os racionais, eles englobam todos os números inteiros. E aí, exemplos aí. O primeiro é a dízima periódica, né? Estes não é um racional, pois possui infinitos algarismos após a vírgula, representado pela reticência. Veja que não há repetição, né? 1, 4, 5, 1, 5, 9, 2, 62. Esse número é muito famoso, né? Se vocês perceberem, o início dele é 3,14. Né? 3,14. Olha a Luana aí participando. É isso mesmo, Luana. Muito bem. É um número chamado o quê? Pi. Isso mesmo. Então, é um número muito famoso. Ele serve aí para determinar
comprimento da circunferência, área da circunferência, né? Lembrando que o comprimento da circunferência é 2πr, a área da circunferência é πr ao quadrado, né? Então, π ele vale aproximadamente 3,14, né? E ele continua, ele é um número que não faz parte dos racionais. Já todo número que é decimal exato, né? Eu tenho o exemplo aí do 2,252 milésimos, este é um número racional, pois possui infinitos algarismos após a vírgula. E o outro aqui, 2,25, 25, 25. Esse 25 é a parte periódica, é aquilo que está se repetindo. Então, toda dízima periódica, ele é racional, certo? Então, quando não há parte periódica, não é racional. Quando tem uma finita quantidade de números depois da vírgula, racional. Quando é periódico, racional. Certo? Então, os dois de baixo aí são racionais, já o de cima não é racional. Ora, se ele não é racional, então ele vai pertencer a outro conjunto. Isso mesmo. E aí nós vamos falar dos irracionais. Alguns livros vão representar os irracionais pela letra I de isso mesmo, irracional, né? Então, os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Espera aí, pessoal. Racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração e irracional é aquele que não pode ser escrito na forma de fração. Então, consequentemente, eu vou ter que esses conjuntos estão separados, eles não podem se juntar, certo? Os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. São exemplos, né? Os decimais infinitos e não periódicos, um exemplo é o π, né? O epsilon, né? Eles são números não periódicos, quer dizer que não há uma repetição. As raízes não exatas também são números irracionais. E aí agora, como é que eu vou representar, professor, os conjuntos? Os naturais eu já sei que estão dentro dos inteiros. Sei também que os inteiros estão dentro dos racionais. Mas ele não vai se tocar um no outro, professor. Então eu vou representar por fora. Então, um número que é irracional, ele não pode ser racional. Então, eles se separam. Um é separado do outro, ok? Vamos lá. E, finalmente, nós vamos falar dos números reais, né? Que é o último conjunto que você estuda até o segundo ano, né? Alguns colégios já estão abordando o outro conjunto no primeiro, né? Mas, geralmente, na minha época, né, eu estudava no terceiro ano, que é um novo conjunto que vocês aprendem, né, que é o conjunto dos complexos. Então, até segundo ano, vocês vão ver o conjunto dos reais, certo? Então, esse conjunto dos reais, ele é formado por todos os números que vocês estudaram até hoje. Quais são? Os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, se você juntar, aí sim você pode falar da reta numérica, né? Porque não vai sobrar nenhum espaço. Não vai sobrar espaço nenhum. Todo ponto é preenchido. E aí você tem a reta real. A reta real é formada por todos os números que você estudou até hoje, certo? Então, o conjunto dos números racionais é nada mais, nada menos do que a união entre os racionais e os irracionais. Então, se eu fosse representar os naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais, os irracionais separados, e eu junto tudo, quando eu junto tudo, aí eu tenho o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos reais é formado pela junção, pela união dos racionais com os irracionais, ok? Valeu, pessoal! Então, as operações de conjunto, né? Então,
Professor, você já falou disso, operação de conjunto. Mas, vamos lá. Conjunto união, são todos os elementos do conjunto relacionados. Então, se eu tiver aqui, estou fazendo aqui algumas considerações. Dado o conjunto A, lembre que conjunto é formado ou representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Existem 3 tipos de maneira de eu representar um conjunto: diagrama de Venn, entre chaves, separando os elementos por vírgula, e através de uma propriedade. Então, aí eu estou usando as chaves, né? O conjunto A formado pelos elementos 5, 6, 8 e 9. E o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto A união B, né? É você juntar todos os elementos de A mais os elementos de B. Lembrando que aqueles que se repetem não precisa colocar 2 vezes. Veja que o 5, ele aparece nos 2 conjuntos. Então, não precisa eu botar 5, 5. Basta eu botar 5 uma única vez, certo? Então, 9, 6, 8, esse é o conjunto A. Na hora da representação, que eu percebi que alguns alunos lá do exercício deixaram um 5zinho dizendo que o 5 não pertencia ao conjunto A. Então, estou mostrando aqui justamente para sanar essa dificuldade que alguns tiveram. Então, veja que eu coloquei o branco aí para representar o conjunto A e o B para representar o amarelo para representar o B. Quando eu tenho elemento em comum, o elemento comum tem que ficar entre um e outro. Se você imaginasse aqui a linha, então o 5, conjunto B, você vai ter aí o 5 comum aos dois, certo? Então, ele fica nessa regiãozinha aí. E aí eu vou ter o 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o conjunto B. Então, veja que aparece aqui, imaginária, né? Essa linhazinha aqui, separando os dois. Então, essa região é comum aos dois. Como ela é comum aos dois, então fica marcado aí. Então, é onde vai ficar os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. União é eu pegar tudo isso aqui. Intersecção seria só essa partezinha aqui, só esse pedaçozinho que está aí entre os dois. Ainda falando de intersecção, né? O que seria a intersecção de conjunto aqui A e B? Né? Intersecção seria somente esses elementos que estão aí, o 3, o 4 e o 5. No diagrama acima, percebemos que os elementos da interseção são os elementos 3, 4 e 5. Ou seja, elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aí, eu tenho aí operações com conjunto de intersecção, todos esses exemplos aí. Né? Lá no exercício, tinha um parecido com esse, e alguns alunos, né, não colocaram os elementos que estavam aqui. Esse A, ele está dentro do B, certo? Porque o B envolve todo ele. Ainda falando de operação de conjunto, é a diferença dos conjuntos, né? Que é tudo que tem no primeiro, mas não tem no segundo. Por exemplo, se eu quiser a diferença de A menos B, eu vou pegar só esses elementos que estão desse lado. Se eu quiser B menos A, eu vou pegar só os elementos que estão desse lado, certo? Então, operação de conjunto, diferença, só o que tem em um, mas não tem no outro. Eu quero chegar aqui nos intervalos. É a conjunção, são exemplos, senão nossa aula vai ficar muito extensa. Então, símbolos que vocês precisam saber. Pertence, não pertence. Quando é que eu uso pertence e não pertence? Perfeito. Olha aí o Juan participando. Muito bem, Juan. Pertence e não pertence é de elemento para conjunto. Esse símbolo aqui é o símbolo do vazio, né?
vazio, é o φ, a letra grega. Contém e não contém, ou está contido e não está contido, também são representações, né? Eles são usados de conjunto para conjunto. Esses símbolos, essa barrinha que você dizer, toda vez vai ser tal que, aqui é a intersecção e aqui é a união, certo? Então, esses símbolos são importantes aí dentro do estudo de conjunto no geral. Subconjuntos importantes dos reais. O R+, que é o conjunto dos números reais não negativos, então vai ter do zero e os positivos. R-, conjunto dos números reais não positivos. Por que eu não posso chamar só de positivo? Porque o zero está no meio. Então, o R asterisco é o conjunto dos números reais não nulo. Vai ter os positivos e os negativos, mas o zero vai estar fora. Exercício, né? Vamos lá. Verifique se as sentenças abaixo são verdadeiras ou falsas. 2/3 não pertence aos racionais? Lembre que os racionais são aqueles que são escritos na forma de fração. Então, como aí é uma fração, então é falso. Menos 2,13. Dízima periódica. Toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração, logo pertence aos racionais verdadeiro. Muito bem. Fração é nulo? É positivo? É. Então, o Qzinho asterisco mais, esse vai ser verdadeiro. Menos 8 pertence a R mais asterisco. R mais asterisco é o conjunto dos números reais positivos. E o 8 é negativo. Isso mesmo, então é falso. Eita, e agora de conjunto para conjunto, né? Os naturais asterisco está contido nos racionais negativos? Não existe número natural negativo, então é falso. Os naturais está contido no que mais? Que mais é os números que podem ser escritos na forma de fração positivo. Os naturais são positivos? São. Beleza, então verdadeiro. Eita, e agora? O que mais está contido no que mais asterisco? O que mais ele tem um elemento que é o zero. O R mais asterisco não tem zero. Então, eu não posso dizer que ele está contido. Então, é falso. E agora? Eita, professor, agora você complicou. Os naturais estão dentro dos inteiros? Estão. Os inteiros estão dentro dos racionais? Estão. Os racionais estão dentro dos reais? Estão. Então, é verdadeiro. Ok? Então, segunda questão, determine a fração geratriz, né? De 0,3333. Qual é a parte não periódica? 0. Qual é a parte periódica? 3. Então, junta 0,3. Menos a não periódica, que é o 0. Continua sendo 3. Como é só um número que forma aí a fração geratriz, só uma parte periódica, só o número 3, então só um 9 embaixo, né? Então, professor, mas você disse aí que é 3 sobre 9. Sim, mas alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente dedicados e esforçados que vocês são, sabem que dá para simplificar. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, um terço, certo? Então, 1,666. Junta 16. Menos 1, 15. Perfeito. Não é só o 6, então só um 9. Então, ia ficar 15 sobre 9. Isso mesmo. Alunos interessados, aplicados e altamente esforçados que vocês são, sabem que dá para simplificar. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. 5 terços. Eita, tem um número não periódico depois da vírgula. Mas junta, fica 0,25 menos 0,2
Isso, 23. 23 só é um número que está se repetindo, que é o número 5. Então, só um 9. Como tem número depois da vírgula, né, não periódico, então coloca um zero. Um número, um zero. Isso, 23 sobre 90. 2,44444. Ficaria 24 menos 2, 23. 23 sobre 9. Né? Ou 23 não, né? 24 menos 2 dá 22. 22 sobre 9. Desculpa aí. 0,2222. 0,2 menos 0, 2 sobre 9. Ó, moleza esse daí. 3, ó. O 1 e o 3 não periódico, então ficaria 132, né? 132 menos 13, perfeito. E só é o 2, só um 9. Então, só um 9 e tem o 3 depois da vírgula, então 90, né? Então, 119 sobre 90. Olha só. Essa é uma outra maneira para você encontrar a dízima periódica, né, que alguns livros abordam. Né? Eles chamam o número de x, vê a primeira deslocação, né, quantas vezes ele precisa deslocar a parte periódica para antes da vírgula, a primeira parte periódica para antes da vírgula, e aí ele multiplica por 10, por 100, por 1000, por isso, aí é só para explicar por que aparece 9, certo? Só porque eu gostaria que vocês entendessem por que aparece o 9. Porque não é 10, não é múltiplo de 10. É justamente por isso. Porque ele pega esse, como é só um número que está depois da vírgula, então ficaria 10 menos x. 10 menos x dá 9x. Então, esse 9 vai passar depois dividindo, ou você vai dividir ambos os lados por 9. Então, por isso que aparece esse 9, certo? Então, seria o mesmo para todos. E aí você vai estudar a última parte dessa aula, que é intervalo. Então, só para fechar, intervalo no conjunto dos números reais. São subconjuntos dos reais. Então, dado dois números A e B, né, para determinar esses intervalos, você considera como se fosse dois números, o A e o B, sendo que o A é menor do que B. Ora, para que isso, professor? Para saber que o menor vem antes e o maior vem depois, certo? Então, ó, você vai ter intervalo limitado, intervalo fechado, intervalo limitado e fechado. O que você tem? Fechado, essa bolinha que você vai marcar o ponto ou o número, ele vai ser pintado. Então, você pinta essa bolinha. Pinta de um lado e pinta do outro, né? Por isso que ele é limitado, ele tem um limite, ele tem um começo e tem um fim. Aí, como nós dissemos, o A é menor, então vem primeiro, depois o B. E essa região. Então, esse é um intervalo limitado e fechado, tanto de um lado quanto do outro. Intervalo AB. A representação dele seria entre colchetes, o A fechado no A e fechado no B. Quando é fechado, ele é voltado para o número, certo? Fechado, voltado para o número. Se ele fosse aberto, ele seria voltado para fora, certo? Então, conjunto aí é um x pertencente aos reais. Você lê do meio para a ponta, do meio para o fim. Então, ó, x maior ou igual. Então, toda vez que você vê esse igualzinho aqui embaixo, né, esse igual, você significa que essa bolinha é fechada, certo? Então, x maior ou igual a A e x menor ou igual a B, certo? Essa é a leitura. Lembre da barrinha lá, que é o tal quê? Intervalo aberto. Qual é a diferença do intervalo aberto? Né? Também vai ser limitado, certo? De um lado e do outro, limitado de um lado e do outro. Só que agora é aberto.
O aberto, a diferença é só a bolinha. Ao invés de ser, né, fechada, pintada, vai ser abrida, isso, aberta, né? A professora Persília me pegando e dizendo abrida, o negócio vai ser sério. Então, aberta. Aberta em A e aberta em B. Já existe, né? Veja que os colchetes estão virados para fora. Então, seria um X, tal que esse X, X maior do que A e X menor do que B. Ou, né? Então, já os intervalos fechados à esquerda. Então, isso, tem que saber o que é lado esquerdo, né? Então, do lado esquerdo, você vai deixar a bolinha pintada e do outro lado aberta. Olha, ó, do lado esquerdo fechado, do lado direito aberto. Então, esse seria fechado em A, aberto em B. X pertencente aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor do que B. Intervalo fechado à direita, é o contrário, né? Então, ele vai ser aberto na direita e fechado fechado na direita e aberto na esquerda. Então, X, ok, X é X maior do que A, não tem a igualdade, e X menor do que B. Intervalo ilimitado. Ilimitado é porque não tem limite, né? Então, olha aí, X pertencente aos reais, tal que X é menor do que A. Olha só. Então, ele vai para o infinito, né? Então, só tem um ponto. E aí você pinta. Ah, professor, como é que eu vou saber se é para pintar para o lado direito e para o lado esquerdo? Lembra daquela nossa regrazinha, ó. Você pega o símbolo de maior que ou menor que e faz uma setazinha assim, faz uma linhazinha aqui, ó. Vai ficar tipo uma seta. Essa seta vai apontar para qual lado você vai pintar. Ó, aí fica fácil demais, rapaz. Então, ó, coloca a linhazinha aqui e fica como se fosse uma seta. A seta vai indicar para onde você vai pintar. Então, X pertencente aos reais, tal que X é menor do que A. Né? Então, não tem igualdade. Se não tem igualdade, então a bolinha é abrida ou aberta. Olha, tia Priscila aí, rapaz. Então, do mesmo jeito, só que a bolinha aberta. Conjunto X maior do que A. Agora é o contrário. Ao invés de pintar do lado direito, do lado esquerdo, eu vou pintar do lado direito. Ó. A setinha, ó, colocando a linha. Então, vai ficar assim, ó. Bonita, né? Olha que lindo. E X pertencente aos reais, tal que X é maior do que A. Então, também só um ponto, só que agora a bolinha é aberta. Vocês querem mesmo procurar confusão, né? Então, vocês vão ter aí o conjunto dos reais. E quando ele for infinito de um lado e do outro, você vai ter a própria reta real. Então, ó, ele não tem, aí tem um zero e ele é pintado a toda a reta. Ok? Então, pessoal, que eu vou propor o exercício aí no WhatsApp e espero que vocês possam, né, curtir aí a videoaula, que vocês possam dar um like aí para que as aulas aí e o canal da cooperativa cresça cada vez mais e a gente possa continuar aí ministrando as nossas aulas, mesmo quando a gente voltar, né? Eu vou gravar algumas aulas lá no meu canal, eu posto também no canal da Coenv, certo? Então, valeu!